Olá, telespectadores, ouvintes da nossa rede Alesp. Mais um programa Alesp Conecta. Dessa vez eu converso, com a Ana Chauvet. Ela é especialista em desenvolvimento humano e também em RH. Nós vamos falar aí sobre como, formular um currículo aí de sucesso. Não é isso, Ana? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar bastante, vamos ajudar esse pessoal aí que está precisando ter um currículo bem bacana. Até porque muita gente não sabe como fazer um currículo direito. E mudou muito. Eu, na minha época, quando eu comecei a fazer currículos, eu estou falando de muitos anos atrás, quase 40 anos atrás. Estou velhinho, né, Ana? E a gente fazia o currículo tradicional, que era aquela coisa do nome e tudo. Agora, botava... Hoje você fala, não, o currículo tem que ser assim, assado, né? E exatamente o que eu queria saber. O currículo ainda funciona hoje em dia? Ou de que maneira, pode ser feito? Ou pode, sei lá, partir aí para as redes sociais, né? Não sei, eu queria que você falasse e explicasse isso para a gente e para o nosso telespectador. Conto sim. Bom, o mais importante da gente entender a respeito do currículo é que ele funciona. Ele é uma abertura de porta para muitas oportunidades, mas não é somente ele hoje que faz com que as pessoas tenham sucesso numa contratação ou tenham sucesso num processo seletivo. Ele é importante sim, faz parte, existem muitas plataformas online e fazer a estruturação dele corretamente, com palavras-chave, com alguns detalhes que são muito chaves, é o que vai fazer esse currículo se destacar. Sim, cara, o que... Não, pode continuar. Depois fazer o que eu queria perguntar em seguida, você pode até continuar no mesmo raciocínio, né? Como pode ser feito esse currículo? Tem que ter mais de 2 páginas ou não, né? Era isso que eu ia te indagar, mas continua. Legal. O mais importante da gente entender, antes da estruturação de um currículo, antes da montagem de um currículo, é entender como que um processo seletivo ele se inicia e como que você vai fazer o seu currículo estar conectado com essa vaga e com a linguagem do recrutador. Quando o processo ele é aberto, existe uma descrição da oportunidade. O recrutador, junto do gestor da vaga, ele faz um levantamento. Esse levantamento encontra as habilidades técnicas com os comportamentos que essa pessoa precisa ter. Então, eles elaboram um documento chamado Job Description, em que esse Job Description vão conter todas as informações necessárias desse futuro profissional, dessa pessoa que vai entrar na vaga que eles estão oferecendo. Quando é feito esse documento e o Job Description ele é finalizado, o recrutador como é que é o nome? Como é que é o nome do programa? Como é que é o nome? Job Description. Tá. Descrição da vaga. Certo. Isso. E ele faz essa descrição da vaga e através desse documento, o recrutador faz a divulgação da vaga nas redes sociais, na internet, em todas as ferramentas de divulgação que ele escolher. Quando ele faz essa divulgação da vaga, quando o recrutador faz essa divulgação dessa oportunidade, ele vai colocar os pontos mais importantes. Então, ele vai destacar o que de habilidades técnicas a pessoa precisa ter e o que de comportamental essa pessoa precisa ter. E é a partir daí que quando a pessoa for se candidatar para essa vaga, ela precisa ter atenção se o currículo está se conectando, está se comunicando com a vaga que ele está se inscrevendo. Qualquer pessoa pode ter acesso, Ana? As pessoas não possuem acesso ao Job Description, porque esse é um documento oficial, mas as pessoas possuem acesso à descrição de vaga que é divulgado na internet. Então, vamos dar um exemplo de uma oportunidade que foi divulgada em algum site de oportunidades. Quando a pessoa ela for fazer o currículo, a primeira coisa que ela precisa é entender se as habilidades e as competências solicitadas estão alinhadas com o que ela está mostrando nesse currículo. Precisa entender, precisa ter um encaixe de informações. E aí, esse currículo da pessoa precisa estar já
montado, já com um objetivo profissional muito bem direcionado, já entender exatamente o que essa pessoa busca, para que ela não faça a aplicação para uma vaga em vão. É preciso ter conexão com essa oportunidade. E até porque também, eu vou voltar na minha época, né, a gente saía aí entregando de porta em porta, né, o currículo, né, nas empresas, enfim. Claro que, né, isso mudou, mas, né, o contato também, por outro lado, não deixa de ser legal. É bom também, né? Você está lá. Hoje se manda tudo, né, via internet, né, enfim. Essa mudança toda aí, na sua opinião, é boa, né? Quer dizer, porque quem recebe o currículo através da internet, tudo lá, tudo bem. Você tem como olhar na internet se recebeu, se não recebeu, se visualizou, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que a pessoa não olha, né, a cara dela, o rosto dela, né, e não vê, sei lá, eu digo o empregador, né? No caso, para contratar um empregado mandando o currículo. Mas tudo mudou e, inclusive, deve ser diferente mais ainda depois dessa pandemia, né, que a gente está vivendo, né? Eu, como recrutadora, eu adorava receber currículo de papel. Né? Eu adorava receber, porque eu via o esforço da pessoa de ir até a empresa, de entregar, Exatamente. de ter o carinho, de ter o contato. Em muitos momentos, eu lembro que eu subia assim a escada do escritório e às vezes me deparava com alguém levando o currículo. E se eu não tivesse ali a oportunidade que eu pudesse, de repente, direcionar, eu na hora já dava uma olhada e falava assim, olha, de repente você pode melhorar nisso. De repente você pode dar um ajuste nisso. Então, esse contato com a pessoa, eu, Ana, como recrutadora, eu adorava. Porque eu via outras características desse profissional que hoje a gente não consegue ver. Hoje, com o distanciamento social, através de uma câmera, a gente não consegue ter outros tipos de comunicação, que é a comunicação não verbal. A câmera, ela afasta um pouco essa relação com o candidato. Então, a gente não Exatamente. consegue perceber algumas características importantes. Então, eu adorava. Eu olhava com maior carinho, prestava atenção no currículo. Hoje em dia, ainda mais com a pandemia, todos os currículos eles estão sendo enviados através de várias plataformas, estão sendo enviados através de por e-mail ou por outras plataformas de networking ou de vagas, e estão sendo avaliados através de palavras-chave. E essas palavras-chave que o mercado de trabalho tanto fala é a grande virada de chave para o candidato conseguir ter um currículo bem estruturado. Não adianta o candidato ele ter um currículo cheio de detalhe, com informações de excesso, enchendo linguiça, né, que é como a gente fala, mas que tenham informações claras, diretas e objetivas. Eu costumo dizer que existem alguns pontos, e nessa ordem, nessa sequência, que facilita a leitura do currículo do candidato para o recrutador, que são os dados pessoais, o objetivo profissional, a formação acadêmica, experiência profissional, caso o candidato tenha uma experiência profissional logo abaixo, cursos e habilidades, que pode ser colocado juntos, e embaixo o voluntariado. Então, eu identifico esses campos como os campos mais importantes que precisam ter dentro de um currículo, porque ele vai falar direto quem é essa pessoa. Agora, como é que explica melhor também para a gente como é que tem que ser montado, tá? Um currículo para a internet, já que tudo hoje é isso, né? Não tem como fazer. Como é que você tem que preparar? Como é que é o preparo desse currículo? É do mesmo jeito como se fazia um currículo tradicional, por exemplo, como eu fazia na minha época? Então, antigamente, as pessoas elas eram contratadas somente pelas habilidades técnicas. E quanto mais informação técnica tinha dentro do currículo, melhor. Hoje, o currículo ele continua sendo técnico, mas ele virou cada vez mais um documento oficial em que as informações elas precisam ser muito direcionadas. Então, seguir esse passo a passo que eu falei ajuda muito. Mas ir a fundo em cada detalhe desse passo a passo potencializa os resultados.
Então, começando pelos dados pessoais, o passo a passo ideal para a montagem dos dados pessoais são o nome completo da pessoa, colocar o bairro onde ela mora, não é necessário colocar um endereço completo, porque o bairro especificamente, ele é uma palavra-chave. Eu já fiz muitas contratações, digamos, apareceu uma oportunidade no bairro, no Rio de Janeiro, em Copacabana. Eu precisava de alguém que morasse próximo àquele local. Então, eu procurava por bairros. Para mim, não era muito importante o endereço, e sim a localidade exata que ela morava. Então, colocar o bairro e a cidade. Eu sempre sugiro que a pessoa coloque 2 opções de telefone. Se não conseguir falar com um número, a gente sempre tem uma segunda opção. Em seguida, colocar o e-mail e colocar também o perfil do LinkedIn. Afinal de contas, hoje 40% das oportunidades estão dentro dessa plataforma. Além disso, existem muitos questionamentos nos dados pessoais sobre colocar nacionalidade, colocar estado civil e colocar idade. Esses 3 campos, eles são campos opcionais. A gente coloca se a pessoa se sentir à vontade de colocar. E também como um teste no mercado. Às vezes a pessoa coloca a idade e sente que não está sendo chamado. Então retira, não é um campo obrigatório. Mas os outros são campos importantes de contato. Um dos questionamentos que as pessoas também fazem em relação aos dados pessoais é se ao lado do nome coloca foto. Eu sempre explico que eu não quero contratar a beleza da pessoa. Eu quero contratar o que ela é boa. Então, eu sempre sugiro que a pessoa coloque a foto se a vaga solicitar. Se a vaga não solicitar, não tem necessidade de colocar. Não precisa colocar foto. Essa coisa de nome de pai, mãe também, irmão, sei lá, tem gente que faz currículo, coloca o nome do pai, da mãe, do irmão, né? Isso. Eu vejo muitos erros nesse campo. Eu vejo bastante erros, na verdade, nesse campo. Os maiores por erros isso que eu estou te perguntando, por isso que a pergunta é como fazer um currículo correto, né? Por isso que eu estou te indagando nesses pormenores, assim, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam como realmente, né, se deve fazer um currículo, né? Exatamente. A gente vai seguir esse passo a passo e no final da nossa conversa a pessoa ela vai entender exatamente como que ela consegue ter um currículo campeão. Nesses detalhes dos erros, que são os principais erros do currículo, as pessoas colocam nome de pai, nome de mãe, documento de identidade, CPF, número de conselho, número de registro, OAB, e são informações que não precisam ser colocadas. Essas informações elas vão apenas para o cadastro do candidato na hora que ele estiver já dentro do processo. Inicialmente, os dados pessoais são e-mail, telefone, bairro onde mora, perfil do LinkedIn. Apenas isso. Todas essas outras informações não são necessárias, são extras, são excesso. Logo abaixo dos dados pessoais, é importantíssimo que tenha um objetivo profissional. E o campo objetivo profissional, ele é exatamente a vaga que o candidato está se inscrevendo. Então, quando o recrutador ele divulga uma oportunidade, digamos, analista administrativo, e o candidato coloca no objetivo profissional analista financeiro, não está conectado com a vaga que ele está divulgando. Então, a palavra-chave do campo objetivo profissional precisa estar diretamente conectada com a vaga que ele está se candidatando. Logo em seguida, a gente coloca sempre a formação acadêmica. E a formação acadêmica, ela se resume a segundo grau, graduação, pós-graduação, mestrado. A gente não coloca nesse campo línguas, outros cursos, outras coisas que fizemos. E eu encontro bastante erro nesse momento também. Sempre temos que colocar a graduação, por exemplo, que a pessoa fez, o local que ela fez e o ano de conclusão. Caso ela ainda não tenha concluído, precisa escrever a previsão de conclusão. É importante, porque algumas vagas pedem essas informações. Logo em seguida da formação acadêmica, a gente precisa colocar o campo experiência profissional. E ali, a gente precisa escrever o nome da empresa que a pessoa trabalhou ou que está trabalhando, o cargo que ela exerceu,
e o período que ela ficou nesse cargo e atividades executadas. E essas atividades executadas precisam ser muito bem explicadas, porque é nesse campo que vai entrar exatamente a palavra-chave que eu falei no início, lá no Job Description, que o recrutador faz o levantamento da abertura da vaga. Um bom exercício que os profissionais podem fazer para conseguir escrever essas atividades executadas de uma forma muito alinhada é entrar na internet, fazer uma pesquisa de 5 vagas, que é o tipo de vaga que ele exerce hoje, e identificar quais são as palavras que mais se repetem. Essas palavras que mais se repetem são as palavras que os recrutadores mais usam. E essas palavras precisam estar dentro do currículo, para justamente criar essa conexão com a oportunidade que foi aberta lá atrás. Logo abaixo das atividades executadas, pode colocar as 3 últimas ou pode colocar as principais atividades executadas e também sempre mostrando um crescimento de cargo. Eu vejo muito assim, a pessoa ficou 10 anos dentro da mesma empresa e ele coloca o cargo como gerente. Só que ele passou por assistente, vários setores, né? Por diferentes cargos e diferentes setores, e ele não mostra esse crescimento. Eu não conheço a pessoa, eu estou vendo um papel. Então, ao ver esse papel, eu preciso entender se ele se desenvolveu ou se ele não se desenvolveu, se ele ficou estagnado naquela profissão. Então, é importante que a gente mostre esse crescimento. Logo em seguida, se a pessoa teve uma experiência internacional de trabalho ou de estudo, ela coloca também abaixo, dizendo o país que ela foi, o que ela foi fazer e em que ano ela passou por essa experiência. Em seguida, colocar os cursos / habilidades, que vão incluir línguas, sistemas de informática, alguns sistemas que são importantes para a profissão. Em seguida, outros cursos com o nome do curso, o local que a pessoa fez o curso e o ano. O que é muito importante nessa etapa, que quando falar de língua, não necessariamente precisa dizer onde a pessoa fez o curso, e sim como ela se sairia numa prova prática. O mesmo deve ser feito com Microsoft Office, como Excel, ou alguns programas que são importantes e estão alinhados com a função. E uma coisa que eu percebo muito erro também na parte de cursos é que as pessoas colocam horas e não tem necessidade de colocar a quantidade de hora. Basta colocar nessa formatação o nome do curso, o local que ela fez o curso e o ano. E no final do currículo, é super importante que a gente coloque o campo voluntariado, porque o voluntariado mostra uma outra competência comportamental, que é a empatia, de você fazer pelo outro. Então, se você consegue fazer pelo outro, né, é muito interessante. E aí é interessante que a gente coloque no final para dar um destaque, para dar um tchan a mais nesse perfil desse profissional. É verdade. E a gente teve até uma situação aí, né, meio complicada, até com o ministro aí que assumiu a saúde, enfim, a questão do currículo dele, né? Quer dizer, isso é uma coisa que também você tem que tomar muito cuidado, né? Muitas vezes você acrescenta alguma coisa no currículo, né, que pode dar uma confusão, mesmo que você não esteja, né, mentindo ou enganando, falar, eu fiz isso, fiz aquilo, também tem isso, né? A mentira, ela, meu ponto de vista, é questão de caráter, né? Se a pessoa... aí já parte para uma outra... Né? Se a pessoa... uma outra situação. Isso aí. Se a pessoa ela mente no currículo, ela mente na vida. Não existe a vaga perfeita. Não existe o candidato perfeito. Isso é uma ilusão. O que existe é o perfil ideal para a vaga divulgada. Se você possui os requisitos para aquela oportunidade, você precisa se conectar com esses requisitos. Mas não quer dizer que você tem uma formação maior ou melhor, quer dizer que você vai ser o perfil ideal para aquela oportunidade, porque às vezes pode não ser. Você não conhece o job description, você conhece somente a divulgação da vaga. Então, quanto mais simples, direto,
objetivo e verdadeiro você for, mais chance você tem de se encaixar nessa oportunidade. Isso é verdade. Eu sempre pensei assim, quanto mais simples, mais objetivo, né, você for no seu currículo colocar ali, mais você vai ter, né, chances aí, né, de uma credibilidade ainda maior, bem maior do que numa situação como a que ocorreu aí. Me diz uma coisa, como é que a gente faz esse perfil? Como é que pode ser feito o perfil no LinkedIn? O LinkedIn ele é aberto. Você pode entrar na plataforma normalmente, fazer o seu cadastro e participar da rede, preencher lá o seu currículo, porque o LinkedIn, ele antigamente, ele foi criado como uma plataforma de currículo. Hoje ele virou uma plataforma de networking. Então, não adianta muito você ter somente o perfil lá. Você precisa ter o perfil lá, mas você precisa movimentar os algoritmos. E o que é movimentar esses algoritmos? É participar da rede. Não adianta você estar lá com um perfil incrível, com todas as informações preenchidas, com todas as informações completas, mas se você não participa do post, se você não participa das conversas, se você não participa da rede e interage com as pessoas. Porque o que te potencializa dentro da plataforma LinkedIn é a sua movimentação, é o seu networking, porque ele não é mais uma plataforma de currículo. Virou uma plataforma de trabalho, né? Virou uma plataforma de trabalho esse LinkedIn. Isso aí. Hoje, no começo não era, no começo era currículo, né? Você enviava currículo, tudo, né, pelo LinkedIn, mas aí acabou virando essa plataforma de trabalho. Isso, era uma plataforma que você cadastrava o seu currículo lá e deixava ele disponível. Só que o campo de participação, de posts, de comentários, começou a movimentar muito a rede. E isso começou a fazer você ter conexões com outras pessoas. E o LinkedIn, principalmente, ele hoje possui 40% das oportunidades. Então, se você participa da rede, você tem o seu perfil preenchido, completo, com todas essas informações que tem no currículo lá. Se você é uma pessoa que está sempre fazendo conexões, que você está sempre fazendo contato, a chance do seu perfil ficar muito mais visível é muito maior para você fazer negócios, é muito maior para você poder ter oportunidades e para você ser localizado nos filtros de pesquisa por palavras-chave que os recrutadores utilizam para localizar o candidato. Certo. Agora vamos a exemplos, tá? Claro. Vou te dar o meu. Né? As pessoas do mercado de trabalho aí, né, por causa de idade, né, complica mais do que para uma pessoa jovem, né? No meu caso, né, com 60, vamos dizer isso, né? Eu enviar um currículo, quais são as chances que eu teria, né? Porque tem que pesar isso também, né? A gente aí o mercado de trabalho, né? De vez em quando aí algumas empresas colocam de lado essas pessoas que eu acho até, né? Eu penso ao contrário, que são pessoas que têm experiência, né? De vida profissional, né? Tudo, pessoal, enfim. E pela idade são colocadas. Você acha que as pessoas mais velhas, né? Podem também enviar seus currículos, ou isso serve, eu digo assim, serve para qualquer idade, né? Que chances uma pessoa na minha idade teria, né, numa empresa enviando um currículo, eu com 60 anos, que também você não pode mentir a sua idade, né? Olha, eu concordo muito com você. Eu acho que as pessoas que possuem... Eu já contratei muita gente de 60 anos para cargos bem estratégicos, e eu acho que são profissionais que são muito mais maduros emocionalmente e conseguem lidar com situações que a pessoa mais nova não consegue. O que acontece é que o mercado de trabalho, dependendo da cultura organizacional de cada empresa, possui uma política. Então, quando o candidato com 60 anos vai enviar um currículo, e não somente ele, tá? Todos os candidatos deveriam fazer esse mesmo processo. Avaliar como que funciona a cultura dessa empresa. Hoje existem vários sites que você pode entrar para poder entender como que eles se posicionam. E aí a gente encontra várias empresas que possuem políticas de contratação de pessoas com essa idade.
projetos de contratação com pessoas de 60 anos. Existe o preconceito no mercado? Não vou ser hipócrita e dizer que não, porque existe, mas tudo depende da cultura organizacional de cada empresa. Eu trabalhei em empresas que a gente contratava normalmente e as contratações eram contratações muito bacanas. Ah, que bom, é bom ouvir isso, entendeu? Isso dá até um ânimo pra gente, tá? E eu tô aí, viu, também, tá? Você tá... Me manda seu currículo que eu faço a avaliação e te tá vendo? digo. Legal. Mas é o que você falou, né? É complicado, né? Esse mercado por causa disso. Muitas vezes você tem, claro, as pessoas jovens também, né? Tem aquela coisa, são ideias novas, aquela coisa toda. Mas eu acho que cabe muito a experiência, né? De quem está trabalhando, como lidar, né? Na profissão, né? Inclusive com as pessoas no trabalho, tudo isso, enfim. Mas o mercado é assim, a gente tem que, né, procurar, né, claro, se adaptar. Como você falou, tem empresas que têm, né, esse tipo de trabalho, né, trabalho para as pessoas nessa idade, isso é muito legal. Né, a gente está por dentro, o telespectador também, saber disso, né, que a gente também não está tão fora assim, né, Ana? Não, na verdade, o que o profissional ele precisa entender, que muitas vezes ele não entende, é que o processo de recrutamento e seleção, ele é um processo de mão dupla. Não é somente o recrutador que tem o interesse no candidato, o candidato tem total liberdade de olhar para a empresa e entender se aquela empresa está conectado com ele. Vou dar um exemplo prático. Recentemente, uma pessoa foi fazer um processo seletivo por uma empresa em que essa empresa trabalhava com carnes. E ela era vegetariana há 6 anos. Caramba! Faz sim. Qual foi o maior erro nesse processo? Primeiro, o erro do candidato, que não estudou a empresa, não entendeu os valores da empresa, não entendeu o que essa empresa fazia. Então, os candidatos, eles precisam, antes de ir para o processo seletivo, entender que tipo de empresa é. Porque se os valores da empresa não estiverem alinhados com os valores do candidato, essa vai ser uma relação duradoura? Provavelmente não. Quando essa menina saiu do processo seletivo, ela voltou para casa muito chateada, com 2 sensações. A primeira, que ela fez errado, ela perdeu tempo. E segundo, que ela passou a ter certeza que é uma via de mão dupla. Ela poderia ser muito, muito perfeita para a vaga, mas será que ela estaria feliz? Para a empresa talvez seria bom, mas e para ela? Então, verdade. É uma via de mão dupla, precisa entender essa conexão. Ana, a gente está chegando aqui, estamos chegando ao final do programa. Legal, eu bateria um papo com você sobre isso por muito mais tempo, né? Que é bom, a gente pode marcar um outro programa, né? De uma outra vez, para a gente continuar nesse assunto. Eu queria agradecer muito as suas explicações, né? Muito legal, você explicou exatamente como tem que ser feito um currículo, né? E é bom para que as pessoas tenham conhecimento disso, né? Principalmente os nossos telespectadores aqui da Rede Alesp, tá bom? Ana Chover, obrigado, querida. Imagina, querido, muito obrigada a você pelo convite. É muito bom estar aqui podendo colaborar. E se eu puder deixar uma palavra final, é que além de você ter um currículo maravilhoso, é fazer com que as pessoas não percam a fé nelas mesmas. Porque às vezes a gente se prende muito no critério ter um currículo perfeito e desacredita das suas maiores qualidades, das suas maiores competências. Então, se eu posso deixar um recado final, faça a técnica, mas seja você acreditando verdadeiramente em quem você é, porque isso potencializa os seus resultados. É isso aí, Ana. Falou tudo, querida. Obrigado, viu? Até uma próxima vez. Até. Esse foi mais um programa Lesp Conecta. Você viu aí, eu acabei de conversar com a Ana Chover, que é especialista, né, em desenvolvimento humano e também RH. Nosso papo aí de como, né, formular um currículo de sucesso. Você viu a Ana falando, espero que você tenha entendido, né? Ela explicou muito bem como você
pode, né, e deve fazer um currículo correto. É isso. Eu espero vocês, então, no nosso próximo encontro, tá? Até lá.